Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Espero que bem. Como passaram de ontem para hoje? Vamos dar seguimento aqui no Clube do Livro, informando que o livro já está terminando e eu vou colocar uma caixinha de perguntas para a gente ver qual o nosso próximo livro, né? E qual o melhor horário para vocês estarem aqui comigo. Então vamos lá. Para o capítulo Perdoe muitas e muitas vezes. Em geral, todos nós fazemos o melhor que podemos. Quando alguém fala de maneira ríspida com você, não faz caso do que você diz. Comete o que parece ser um gesto desatencioso ou até mesmo uma ação indiscutivelmente má. Diga a si mesmo: se eu fosse ele e tivesse passado pelas mesmas dificuldades, suportado os mesmos sofrimentos, vivido na mesma família e assim por diante, provavelmente teria dito ou feito a mesma coisa. Não conhecemos as histórias que estão por trás das ações das pessoas e por isso precisamos ser pacientes com os outros e não os julgar, reconhecendo os limites de nossa compreensão. Isso não significa fechar os olhos a atos nocivos ou defender a ideia de que ações diferentes têm o mesmo peso moral. Quando as pessoas não agirem com você, quando as pessoas não agirem como você desejaria, exercite os músculos da sua boa índole e dê de ombros, dizendo a si mesmo: ora, tudo bem, e deixe passar. Procure também ser tão generoso consigo mesmo quanto possível. Não se compare com os outros ou com o que você gostaria de ser. O aperfeiçoamento humano é um esforço gradual, em que se avança 2 passos e se recusa um, e recua um. Perdoe os erros dos outros muitas e muitas vezes seguidas. É um gesto que promove o bem-estar interior. Perdoe a si mesmo muitas e muitas vezes e tente agir melhor da próxima vez. Os virtuosos são coerentes. Para viver uma vida de virtude e de excelência moral, você precisa tornar-se coerente, mesmo se isso não for conveniente, confortável ou fácil. É indispensável que seus pensamentos, palavras e ações sejam consequentes. Esse é um padrão mais elevado do que o comum. A maioria das pessoas quer ser boa e tenta de alguma forma conseguir isso, mas costuma ceder à lassidão quando enfrenta um desafio moral. Sempre que seus pensamentos, palavras e ações formam uma trama perfeita sem qualquer emenda, seus esforços encontram menos resistência e fluem facilmente, eliminando temores e preocupações. Desse modo, é mais fácil buscar a excelência moral do que agir de maneira inconstante ou de acordo com as sensações do momento. É só quando você se liberta das distrações causadas por prazeres superficiais ou ilusórios e se dedica aos seus legítimos deveres que pode, de fato, relaxar. Quando tem consciência de que fez o melhor possível dentro das circunstâncias, seu coração fica realmente leve. Sua mente não precisa ficar dividida procurando desculpas, pensando em álibis, defendendo sua autoestima, sentindo culpa ou remorso. Você pode despreocupadamente, honestamente, seguir adiante, cuidar de outra coisa. E, na verdade, é tão simples ser coerente. Se você diz que vai fazer algo, faça-o. Se começar alguma coisa, termine. Vá até o fim. Confie em sua intuição em questões de ordem e moral. Confie em sua intuição em questões de ordem moral. Nascemos para a bondade essencial, dotados de intuição natural para distinguir entre o que é bom e digno e o que não é. Esse potencial moral endêmico deve então ser treinado deliberada e sistematicamente para ser utilizado da melhor maneira possível na plena maturidade. É natural querer ser bem considerado pelos outros, mas aos poucos você deve se libertar dessa dependência da admiração ou reverência.
que as pessoas lhe prestam ou que você acredita que eles podem prestar. Não é a opinião dos outros que deve influenciar o seu julgamento sobre o que é certo ou errado. Na sorte ou na adversidade, o que importa são as boas intenções com que você realiza seus atos, não os resultados deles, e o reconhecimento do valor deles pelos outros. Portanto, desvie sua atenção daquilo que você acha que as outras pessoas estão pensando e também dos resultados de suas próprias ações. Em vez disso, escute sua intuição natural para todas as questões de ordem moral e siga fielmente. Ou seja, né, sair da necessidade de aprovações, né, e ter certeza de que você está fazendo aquilo que faz sentido para você, mesmo o outro achando certo ou errado. É viver fora do julgamento e sem julgar também, né? Lembrando que o outro tem as escolhas dele, o livre-arbítrio dele, né? Não tenha raiva dos malfeitores. A reação instintiva das pessoas aos ladrões, aos bandidos e àqueles que procedem mal é a revolta e a vingança. Os maus feitores precisam ser compreendidos de maneira apropriada para que se molde uma reação correta ao seu comportamento. A melhor reação aos atos condenáveis é ter pena de quem os comete, pois essas pessoas adotam convicções e princípios doentios e são desprovidas da mais preciosa capacidade humana, a de se distinguir o que é realmente bom do que é mal para elas. Sua intuição natural para questões de ordem moral foi distorcida de modo que elas não têm chance de adquirir serenidade interior. Sempre que alguém agiu de maneira insensata, tenha pena da pessoa em vez de ceder à raiva ou ao ódio, como tantos fazem. Só sentimos raiva desses insensatos porque reverenciamos as coisas que eles tiram de nós. Aqui dá para fazer um link tanto com, né, a Axis, o que a Axis Consciousness ensina para gente, para não entrar no julgamento, que sim, existe a lei, né, do homem aqui, mas se você é policial, né, se você é advogado, juiz, você está a serviço, né, desta situação, deste julgamento. Você foi preparado, estudado, instruído, né, a fazer esse julgamento. Mas quando nós estamos fora, né, deste serviço à Terra, eles ensinam, a gente aprende que o julgamento tira a gente do nosso lugar. E na visão sistêmica é a mesma coisa. Quando a gente julga, a gente exclui, onde na verdade existem outras razões para aquela pessoa estar realizando aquele ato, né, indesejado, incorreto, se colocando na posição de malfeitor, né? Então, que a gente saia desse julgamento, que deixe a justiça no qual nós não estamos a serviço fazer o trabalho deles e nós apenas incluirmos essas pessoas. O quão importante é incluir não significa conviver, não significa passar a mão na cabeça, não significa dizer que a pessoa está certa, mas é ao contrário de excluí-la, é ao contrário de julgá-la a ponto de excluir de um sistema. É entrar no julgamento de que aquela pessoa causa vergonha para a família, né? E toda aquela história que a gente carrega também de que essa pessoa não serve, né? Como diz, inclusive, a Beth Russo, né? Todo mundo somos deusinhos e deusinhas, né? Inclusive no budismo também, de Nichiren Daishonin, no qual eu já pude conhecer, né? Por muito tempo da minha vida, porque meus pais foram, né? Budistas desde antes do meu nascimento. Então, eles dizem que nós temos todo mundo tem um Buda dentro de si, né? Então, todo mundo tem um Buda dentro de si. Se aquela pessoa é um malfeitor, ele está desconectado
apenas, e não somos nós quem devemos julgá-los, até para que nós, para que a gente não saia do nosso caminho de prosperidade e abundância. Isso é o que a gente aprende também em Axis. Vamos lá. A única vida próspera é a vida virtuosa. A virtude é a nossa meta e o nosso propósito. A virtude que leva à felicidade duradoura não é uma bondade quid pro quo. Serei bom para conseguir alguma coisa. A bondade em si e por si é a prática e a recompensa. Bondade não é piedade, ou seja, né, não seja bom para ter só se você ganhar alguma coisa. Seja bom ser, né? Bondade não é piedade ostensiva ou boas maneiras flagrantes. É uma sucessão de sutis reajustes de nosso caráter ao longo da vida inteira. Afinamos progressivamente nossos pensamentos, palavras e atos, como se fossem instrumentos musicais, para um desempenho mais sadio. A virtude é inerente às nossas intenções e nossos atos, não são os resultados deles. Por que nos preocuparmos em ser bons? Ser bom é ser feliz, tranquilo e leve de inquietações. Quando você se empenha ativamente em aprimorar-se cada vez mais, abandona os hábitos preguiçosos de encobrir ou procurar desculpas para suas próprias atitudes. Em vez de se sentir um fluxo constante de vergonha impregnando o fundo de sua alma, você faz sua vida avançar utilizando as possibilidades criativas daquele momento preciso que está vivendo. Você começa a ocupar integralmente aquele momento, em vez de procurar escapar ou desejar que o que está acontecendo seja diferente. Eu vou ler novamente. Você começa a ocupar integralmente aquele momento, em vez de procurar escapar ou desejar que o que está acontecendo seja diferente. Você vive a sua vida de forma completa por estar de fato em cada um de seus momentos. A gente aprende isso também, né, em Axis, o quanto é interessante estarmos presentes, estejamos presentes em tudo. Quando estamos presentes, por exemplo, eu vou tomar um banho e aí eu entro no banho pensando o que que eu tenho que fazer no dia, que horas que eu tenho que fazer tal coisa, que eu tenho médico, que eu tenho remédio, que eu tenho outra pessoa para cuidar, que eu tenho que buscar filho na escola, que eu tenho que fazer almoço. Tudo isso é não estar presente. Tudo isso faz com que você sempre esteja numa vida sobrecarregada. Agora, porque as suas demandas elas estarão ali, né? Independente de banho ou não banho. Agora, quando você entra no banho, agradecendo por estar ali, recebendo aquele banho, agradecendo a oportunidade de estar recebendo uma água quentinha, estar tendo essa oportunidade que muitas outras e milhares de outras pessoas não têm essa oportunidade. Ter a oportunidade de ficar no banho por mais de 20, 30 minutos, cuidando de você. Tudo isso faz com que, inclusive, a energia da gratidão, ela aconteça de forma fluida na sua vida. O quão grandioso é poder chegar à noite, antes de dormir, tomar um banho relaxante, né? E fazer os seus cuidados, né? O quanto isso é importante e o quanto você já está tendo esse presente, né? E onde entra o orgulho e o ego? É quando a pessoa traz o seguinte pensamento: mas eu trabalho para isso. Eu pago essa conta, né? Eu cheguei até aqui com muito esforço. Gratidão, então, pela saúde, por ter chegado até aqui com tanto esforço e conseguindo usufruir, né, deste benefício que muitos outros, inclusive nossos passados e antepassados não tiveram. O quanto foi bom evoluir, estar aqui e tudo mais, né? O porquê da gratidão. Mas quando estamos presentes, por exemplo, eu sou muito feliz e agradecida por estar aqui, podendo fazer essa leitura. O quanto está sendo grandioso absorver esse conhecimento, né, do aqui do através, né, da leitura desse livro pelo filósofo Epípeto, né? O quão grandioso é saber o melhor caminho, né, o caminho do meio.
para ter uma vida mais leve, satisfatória, né? Uma vida mais prazerosa, abundante, com valores, né? E o quanto eu estou tranquila em saber que muito daqui eu pratico, acredito e ensino para minha filha, né? Então, quão grata eu fico de estar aqui, nesta meia horinha aí que a gente tem, né? Deixa eu ver onde eu parei. Por que nos preocuparmos em ser bons? Ser bom é ser feliz, tranquilo e livre de inquietações. Quando você se empenha ativamente a aprimorar-se cada vez mais, abandona os hábitos preguiçosos de encobrir ou procurar desculpas para as próprias atitudes. Em vez de sentir um fluxo constante de vergonha impregnando o fundo de sua alma, você faz sua vida avançar utilizando as possibilidades criativas daquele momento precioso que está vivendo. Você começa a ocupar integralmente aquele momento, em vez de procurar escapar ou desejar o que está acontecendo, seja que o que está acontecendo seja diferente. Você vive a sua vida de forma completa por estar de fato em cada um de seus momentos. A vida virtuosa considera como tesouros, dois pontos, sua ação correta, sua fidelidade, sua honra e sua decência. A virtude não é uma questão de graus, a virtude é um absoluto. Vou tomar mais um golinho de café. Outro capítulo. Busque o bem ardentemente. Busque o bem ardentemente. Porém, se suas forças escassearem, aceite o resultado e siga adiante. É curtinho assim mesmo, ó. Eu vou ler de novo. Busque o bem ardentemente. Porém, se suas forças escassearem, aceite o resultado e siga adiante. Ou seja, né, a gente tem que ir até onde dá, onde a gente se dedicou, fez o melhor que podia ali dentro. Se a gente viu que não vai ter avanço, melhoras, mudanças, a gente segue o nosso caminho. O que é importante e o que não é? Este é o nosso problema. Muitas e muitas vezes perdemos a noção daquilo que é importante e daquilo que não é. Ansiamos por coisas sobre as quais não temos controle e não nos satisfazemos com as que estão ao nosso alcance. Ou seja, né, mais uma vez, é não estar presente naquilo que está fazendo e olhar para o que está faltando. Precisamos parar de vez em quando e fazer um balanço. Sentar e determinar em nosso íntimo o que tem realmente valor e o que não tem. Avaliar quais são os riscos que valem a pena e quais os que não valem. Mesmo os mais confusos e penosos aspectos da vida podem ser mais toleráveis quando se enxerga com clareza e se fazem opções. É não deixar a vida, não deixar a vida nos levar, né? É ter sabedoria ali para estar escolhendo o que é melhor e o que faz sentido para gente. Tô vendo aqui que a gente já vai encerrar esse livro aqui amanhã. Bom, a razão é suprema. A racionalidade não é tudo. Há muitos setores da vida a que ela não tem acesso. Os maiores mistérios da existência estão além de seu alcance. Ainda assim, nossa razão é a melhor faculdade de que dispomos para salvaguardar nossa integridade. Grande parte das pessoas não compreende o uso correto de argumentos por inferência, nem conhece lógica, e por isso sua conduta é irregular, confusa, levada por impulsos ou por modismos, o que faz com que se desorientem facilmente. Pensar com clareza não é uma arte sem sacrifícios. A função da razão é testar criticamente nossas conjecturas, nossa interpretação dos fatos e nosso método de chegar a essa interpretação. A razão não é um fim, mas um instrumento indispensável. As perguntas são os motores da razão. Portanto, você precisa aprender a formular perguntas, mas mais com sensatez do que com emoção.
olha só que interessante, aqui fala, né? As perguntas são os motores da vida. Em Axis, a gente aprende que fazer perguntas aumenta e cria, né, novas possibilidades, abre caminhos. A gente não precisa se preocupar com a resposta. Fazer perguntas, por exemplo, como pode melhorar? Como pode melhorar o universo? Então, se eu estou vivendo uma situação desafiadora, né, algum problema, alguma coisa chata, difícil de resolver, ao invés de eu abaixar minha frequência, né, acabar com a minha energia, brigando, xingando, reclamando, o que que eu faço? Eu coloco a pergunta como pode melhorar à frente de qualquer coisa. Então, como pode melhorar isso aqui, universo? Eu brinco, né, que pode dizer até como pode melhorar essa, né, universo. Mas não sugiro que façam assim, não, porque não é uma palavra de energia elevada, né? E mais as perguntas, elas abrem caminhos, ela abre espaço para algo novo acontecer, ela cria o espaço de possibilidades. Então, o que mais é possível aqui, universo, que eu não estou percebendo? Que se eu percebesse, algo grandioso iria se concretizar na minha vida imediatamente. Percebe que é uma pergunta que eu não preciso entender a resposta e ela vai fazer com que as possibilidades elas estejam disponíveis, né? Universo, que alegrias estão disponíveis para viver no dia de hoje? Que alegrias estão disponíveis para vivermos no dia de hoje? Universo, que alegrias estão disponíveis para vivermos no dia de hoje? Né? E deixa o universo agir. Só que, claro que nós temos corpo, mente e espírito, né? A gente tem que cuidar dos nossos corpos físico, mental, emocional e energético. Então, não adianta fazer essa pergunta, virar as costas e, né, estragar tudo aí a energia elevada, falando e pensando e sentindo coisas ruins, né? Focado no problema. A gente sempre tem que focar na solução. Mas é muito interessante, né? As perguntas são os motores da razão. A razão, ela vai racionalizar, mas ela vai se racionalizar, eu não terminei aqui, qual você vai entender, ó lá, deixa eu terminar de ler. As perguntas são os motores da razão. Portanto, você precisa aprender a formular perguntas mais com sensatez do que com emoção. Quando sua capacidade de pensar com clareza está comprometida, sua vida moral pode se tornar imprecisa e equivocada. Quando a sua capacidade de pensar com clareza está comprometida, sua vida moral pode se tornar imprecisa e equivocada. A razão é capaz de distinguir o erro da verdade e uma verdade profunda de uma verdade superficial. Os sinais que indicam bom raciocínio são a clareza, a coerência, o rigor, a precisão das definições e a ausência de ambiguidade. Na lei da atração, né? Quando a gente estuda a lei da atração, o que que ela ensina? Você racionaliza aquilo que você deseja com detalhes, uns falam para por definições, outros falam que é melhor não haver muitas definições, porque o universo é expansivo, mas o quanto mais definido você, né, conseguir detalhar o que você deseja, é melhor para se atualizar. E não adianta você escrever com alegria no coração aquilo que você deseja, né? Porque a lei da atração, ela funciona melhor quando a gente escreve ela, principalmente a lápis, porque a gente está usando o grafite, que é um elemento da natureza, mas sentir, né? Daí você não fica, não age na ambiguidade. Você é coerente com aquilo que você deseja, né? Então você escreve, você sente aquilo que você realmente deseja. Então, os sinais que indicam bom raciocínio são a clareza, a coerência, o rigor, a precisão das definições e a ausência da ambiguidade. Exercite o quanto antes a sua capacidade de pensar com clareza, para poder entrar confiante em qualquer discussão complexa e não ser confundido por ela. Exercite o quanto antes a sua capacidade de pensar com clareza, para poder entrar confiante em qualquer discussão complexa e não ser confundido por ela. Certo?
Adorei mais esse dia aqui com essa leitura. O nosso livro já está terminando. Acho que amanhã a gente já termina. Eu vou colocar no grupo, para você que ainda não faz parte do grupo, entra lá na minha página, Débora Barros Terapeuta. Clica no link da bio que você vai ver lá, grupo de Reiki gratuito Flor de Lótus. Preenche o formulário, pode colocar o nome de quantas pessoas você desejar e faça parte do grupo para receber essa energia do reiki, né, enviados de 15 em 15 dias, de forma, né, à distância. E eu vou estar fazendo uma enquete para ver qual vai ser o nosso próximo livro, né, para a gente aproveitar esses minutos aqui grandiosos na parte da manhã e se alimentar de coisas boas, tá bom? Um beijo, gratidão por estar aqui comigo. Tchau e até mais.